Bom dia, a paz do Senhor a todos. Vamos começar mais uma intercessão esta manhã. Como sempre, precisamos ir para a palavra de Deus, porque é ela que nos direciona, nos conduz, nos dá propósito, foco em nossa oração. Isso é muito importante, é fundamental, porque tudo que não tem objetivo, que não tem propósito, não tem constância, não tem foco, nunca chega a lugar nenhum. Amém? Então, nós vamos para a palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Vamos para Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Eu não vou te explicar o versículo, tá bom? Porque não é o objetivo aqui. É aprofundar no texto. Mas nosso objetivo aqui é compreender o que Deus quer nos dizer. Vamos lá, vamos ler. Ezequiel 22, 30 diz assim: Eu busquei por um homem entre eles que fizesse o cerco, que se colocasse na brecha diante de mim pela terra, para que eu não a destruísse, mas a nenhum encontrei. Vou ler novamente. Eu busquei por um homem entre eles que fizesse o cerco, que se colocasse na brecha diante de mim pela terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Tá bom? A palavra, na verdade, terra aqui não é terra, é nação. No original, nação, tá? Que se pusesse na brecha de mim por esta nação, ou seja, por Israel. Agora nós vamos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Tá, vamos para 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo 2, 4. Vou ler para você. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Diz assim. Vamos ler o 3 e 4, tá bom? Porque isso é bom, aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, e quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Primeiro, Deus busca homens que se ponham na brecha por este povo. Segundo, Deus deseja que todos os homens se salvem. Olhem só, nós temos Deus buscando e nós temos o desejo de Deus revelado. Ok? Eu acho interessante como tem pessoas que dizem assim para mim: eu não sei o que Deus quer de mim. Eu não sei do meu chamado, que é o propósito de Deus para minha vida. Não, é interessante, sabe? É o maior sinal que as pessoas não leem a Bíblia. Quando leem, ela lê com a lente de outras pessoas. Ela lê com foco de outras pessoas. Não é ela buscando. Porque aqui eu tenho duas vontades de Deus reveladas para mim. Primeira vontade de Deus é que eu me coloque na brecha pelo Brasil. E segunda vontade de Deus é que eu ore para que todas as pessoas sejam salvas, mesmo que eu sei que não vai ser, mas Ele quer que eu ore e que eu leve a verdade para as pessoas conhecerem ela. Aqui, duas vontades de Deus. Deus não fala para mim ficar falando mal do Brasil. Deus não fala para mim ficar criticando o Brasil. Então, eu falei para que eu me coloque na brecha, para que Ele não destrua o Brasil. Eu tenho que desejar que Deus destrua. Gente, a gente tem que entender a palavra.
A gente tem que compreender. Deus quer salvar o povo. Deus quer salvar as pessoas. Seja ela quem for. Um dia um pastor da Assembleia de Deus Missão, ele me fez uma pergunta. Ele falou para mim assim, Charles, como você vê a questão de conversão de pedófilo? Traficante, porque ter pedófilo violenta a criança, traficante alicia a criança. Como você vê isso? Falei para ele assim, olha, já estudou a história de Paulo? Sabe quem Paulo era? O que Paulo fazia? Ah, sim. Paulo, ele perseguiu os cristãos. Falei, isso aí todo mundo sabe, né? Isso é muito claro, né? Mas como ele perseguiu os cristãos, você sabe? Que ele entrava nas casas com os soldados, o que ele fazia? Você sabe disso? Ele falou, não. Então temos que estudar a história. Como esse vídeo aqui ele vai para o YouTube, eu não posso falar o que Paulo fazia. Os soldados faziam. Não posso fazer isso, tá bom? Então, e Paulo se converteu. Todos é todos. É incondicional. Nós não estamos aqui como igreja para julgar. Nós não estamos aqui como igreja para condenar. Nós não estamos aqui como igreja para torcer para que Deus derrame a sua ira, castigue as pessoas. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para levar o evangelho. E evangelho significa boas novas ou boas notícias. Notícias. Boas novas ou boas notícias. Sou chamado da igreja. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Está escrito. Esse é o nosso chamado. Então, como intercessores, vamos orar por nossa nação essa manhã? Vamos orar para que a nossa nação possa conhecer a verdade e que nós sejamos esse instrumento para levar a verdade. Mas eu quero que você repita uma frase comigo, põe a mão no seu coração e fala assim, ó, eu não tenho a verdade. A verdade não se encontra em mim. Quem tem a verdade é Jesus. E a única verdade é a palavra de Deus. Jesus, ele diz, eu sou a verdade, então ele é a verdade. Jesus, ele diz, a minha palavra é a verdade. Ele afirma isso. Então, é esse conhecimento que devemos levar. Você foi chamado para isso. E esse conhecimento que você foi chamado para levar chama-se Evangelho. Se você não sabe o que é o Evangelho, a partir de segunda-feira você vai estudar comigo. Até você que está no YouTube, continua seguindo o nosso canal, tá bom? E vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos por essa manhã, por termos acordado, Senhor. Estamos respirando e por termos a oportunidade de viver mais um dia. Mas viver mais um dia para a glória do Senhor, não é viver um dia para nós mesmos. Eu sei, ó Pai, que nós não somos dignos nem de conversar, nem de falar com o Senhor. Mas isso só acontece por causa do que Cristo fez na cruz por nós, do sangue derramado. Eu quero agradecer em nome de Jesus por isso. Pai amado e Pai santo, a palavra diz que o Senhor busca homem que se ponha na brecha pelo Brasil, para que o Senhor não o destrua. Primeiro, eu quero pedir perdão, Pai. Perdão porque nós estamos criticando, nós estamos apontando, nós estamos falando mal de nossa nação. Nós estamos muitas vezes dizemos até que nossa nação merece o castigo, passar fome, dificuldade. Muitas vezes até falamos, é isso mesmo. Tá vendo? Tem que morrer, tem que sofrer. Enquanto o Senhor não nos chamou para isso.
O Senhor busca homens e mulheres que se ponham na brecha por este povo. E eu espero que o Senhor encontre em mim, encontre nas pessoas do grupo Ciência do Caminho e Ministério Veredas Antigas, estes homens e mulheres que se ponham na brecha por esta nação, por esse país. Senhor, pedimos perdão pelo pecado de nossa nação, Senhor. Perdoa o pecado de idolatria, rebeldia, prostituição, avareza. Perdoa, Senhor. Perdoa porque eu sei que eles viraram as costas para ti. Perdoa eles, Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia do nosso país, Senhor, de nossa nação, Senhor. Faz uma obra tremenda. Salva vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Opera de forma sobrenatural nesta nação, Pai. Se eu peço ao Senhor que deseja que essa nação seja salva, que deseja que essa nação venha ao pleno conhecimento da verdade. Mas, Senhor, precisamos compreender e entender que como eles ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Mas nós já fomos enviados, Senhor. O ID, a ordem já foi dada. Muitos, Senhor, que estão me ouvindo agora, vivem se perguntando qual é a sua vontade para a vida deles. Mas aí agora, Senhor Deus, o Senhor já está revelando. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esta é a sua vontade. Isso está em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Se encontra em Marcos também, Senhor, capítulo 16. Está muito claro a sua ordem, a sua vontade para nós. Possamos ser um povo que leva a verdade, que leva o teu evangelho, que leva o teu poder, que é para a salvação daqueles que crê, Senhor. Que de vez de criticarmos, de apontarmos, sejamos um povo, Senhor Deus, que leva a mensagem da salvação. Que nós colocamos na brecha, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, desperta teu povo, desperta a tua igreja. Desperta a noiva, Senhor, que está com a lamparina cheia, mas está no sono da indolência. Através do sono, isso não é problema meu, não tem nada a ver comigo. Ah, isso é papel dos evangelistas, dos pastores, dos profetas. Não, Senhor. O ID, o levar o evangelho, levar o conhecimento do evangelho a todas as pessoas, é papel de todos aqueles que um dia entregaram a vida para Cristo. Senhor, estamos errando e falhando, nos perdoa como igreja, nossa missão, Senhor. Estamos achando que a nossa missão é ficar preso dentro de um prédio, é ficar cheio de coisas para fazer, culto todos os dias, reuniões. Estamos achando que é isso, Senhor. E quando o Senhor nos manda aí, estamos ficando, nos perdoa. E quando o Senhor nos manda levar o conhecimento para aquela uma ovelha perdida, estamos querendo fazer festa com as 99 que não precisam de arrependimento. Estamos falhando, Pai. Estamos pecando contra o Senhor. Desperta a tua igreja. Me desperta. Desperta cada um que ouve essa nossa oração essa manhã. Seja pelo YouTube, seja, Senhor Deus Pai, pelos grupos. Em nome de Jesus, Senhor. Move no meio da tua igreja, nos desperta. Nós não estamos aqui para julgar e criticar, mas é o que temos feito. É o que temos, nós temos apontado, nós temos condenado, nós temos falado mal. Senhor, desperta a tua igreja. Como eu estava conversando com a irmã ontem, Senhor, na aula com a irmã Sandra ontem, antes da aula, Senhor, cadê aquele povo que se reúne para orar pela salvação do marido, da esposa, do filho drogado, do marido alcoólatra? Cadê aquele povo que se reunia antigamente, Senhor, para clamar e orar até que o milagre acontecesse dentro daquela família? Cadê aquele povo que ia para as casas, Senhor, orar, clamar junto, buscar num só coração? Onde está este povo, Senhor? Desperta ele, acorda ele. Senhor, em nome de Jesus. Cadê, Senhor, aquele povo, Senhor,
que compartilha as suas dificuldades, as suas lutas? Cadê aquele povo que chora com os que choram? Cadê aquele povo, Senhor, que sirva de bengala para o outro, até que possa andar direito? Onde está esse povo, Senhor? Desperta, Senhor, a tua nação. Desperta Israel espiritual. Desperta a tua igreja que dorme, Senhor, o sono da indolência, o sono da individualidade, que só olham para o próprio umbigo, Senhor. Desperta a tua igreja. É o nosso papel de colocar na brecha por esta nação, que não seja destruída. E não é só o Brasil, não, Senhor. É a sua nação espiritual, é a igreja, é Israel espiritual. É nosso papel orar, é nosso papel clamar, em vez de criticar, em vez de apontar, Senhor. Desperta a tua igreja. Sabe que é o papel de cada um de nós, Senhor, nos dá consciência. Nos dá a consciência. Senhor, desperta a nossa consciência que está dormindo. Que nós somos responsáveis em levar o seu conhecimento, Senhor, a todos os nossos vizinhos, a todos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu oro ao Senhor. Eu te agradeço. Peço a tua bênção sobre este dia, sobre cada vida, Pai. Abençoa. Derrama a tua graça, derrama o teu poder. Só sabe a luta, a dificuldade que cada um está passando e enfrentando, Pai. Seja com eles. Que a tua presença seja real. Que possamos ter convicção que com o Senhor não saltamos muralhas, nós desbaratamos exércitos. O Senhor deixou muito claro, Pai, mas muito claro para o seu povo Israel, que uma multidão fugiria apenas de um homem, se tivesse sem o Senhor. Mas com o Senhor, um exército inteiro fugiria de um soldado de Israel, Senhor. Essa é a grande verdade. O que nos dá vitória, o que nos dá conquista, o que nos leva para frente é o Senhor. É seguir o Senhor, é andar com o Senhor, é viver na presença do Senhor. Mas para isso precisamos obedecer. E o Senhor hoje nos fala conosco. O Senhor busca homens e mulheres que põem uma brecha pelo Brasil, para que o Senhor não os destrua. O Senhor busca homens e mulheres que põem uma brecha pela tua igreja. O Senhor busca homens que desejem também que outros se salvem e que seja instrumento para levar a verdade, o conhecimento da verdade, que é o teu evangelho. É o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.